Olá! Após a leitura e estudo do capítulo 3º, Sublime Visitante da obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, o quarto livro da série, nós agora adentramos ao capítulo 4º, que se denomina A Casa Transitória. Lembrando que quando estavam ali André Luiz, com o seu grupo de socorristas e também os outros dois grupos, no Santuário da Bênção, receberam as bênçãos daquela entidade que veio de esferas mais elevadas, e dando-lhes, inclusive, algumas orientações, inclusive baseada no Evangelho. Então, muito interessante essa parte. E agora, na casa transitória, nós vamos ver um aspecto curioso, interessante e mesmo peculiar desse tipo de, como poderíamos dizer, de construção em zonas umbralinas, em zonas ali onde há entidades ainda muito rebeldes e, diria, perversas mesmo, Mas então, André Luiz começa esse relato dizendo que depois de uma viagem normal, através de caminhos comuns para chegarem ali onde eles vão se dirigir, eles alcançam nevoenta região onde asfixiante tristeza parecia imperar incessantemente. De outras vezes, André já atravessara sítios semelhantes, gastando apenas alguns minutos. Agora, porém, era compelido a longa marcha em sentido horizontal, atendendo a imperativos da missão. O assistente Jerônimo, que é o coordenador desse grupo socorrista da qual pertence André Luiz, procurava certa localidade sob a denominação expressiva de Casa Transitória de Fabiano. Tratava-se de grande instituição piedosa no campo dos sofrimentos mais duro, em que se reúnem almas recém-desencarnadas nas cercanias da crosta terrestre, a qual, segundo nos informou o chefe da expedição, fora fundada por Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade entre antigos religiosos do Rio de Janeiro e desencarnado há muitos anos. Essa casa, organizada por ele, era confiada periodicamente a outros benfeitores de elevada condição, em tarefa de assistência evangélica junto aos espíritos recém-desligados do plano carnal. Veja que essa referência aos recém-desencarnados, é uma constante que nas casas espíritas, em reuniões mediúnicas, principalmente aquelas dirigidas em auxílio a espíritos sofredores, uma grande parcela dos desencarnados que ainda não possuem uma consciência espiritual não percebe nem que desencarnaram. E muitos deles, como até esclarecido por Kardec na obra O Céu e o Inferno, entram num estado de perturbação espiritual que eles não conseguem se, vamos dizer assim, se sintonizar com a realidade do momento em que atravessam. Então, esta casa transitória, segundo informações aqui, ela se destina exatamente a auxiliar esses espíritos, ok? Na casa transitória, prossegue Jerônimo, explicando-nos, prestaremos o auxílio que nos seja possível à organização e asilaremos em seguida os irmãos que nos cabe socorrer. Não fossem esses poucos pousos de amor, tornar-se-ia muito difícil o nosso trabalho. Vejam que eles partiram, como dito logo no começo desta obra, em missão de auxílio ao desencarne de alguns companheiros do nosso lar e que ali eles vão na Terra ajudá-los a se desligarem da matéria física e vão trazê-lo para aquele habitat ali nessas regiões trevosas, para depois conduzi-los, possivelmente, para a colônia de nosso lar. Raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessarem semelhante zona, imediatamente após a morte física,
quase todos permanecem estonteados nos primeiros dias. Esse é aquilo que nós falamos, esse estado de perturbação. No primeiro capítulo da segunda parte do livro do Céu e Inferno de Kardec, ele esclarece muito bem essa parte, através, evidentemente, dos ensinos dos espíritos superiores, né? Que nós, ao desencarnarmos, passamos por períodos de estonteamento, como diz aqui Jerônimo, ou de estado de perturbação, como ali explica Kardec. E Kardec diz que esse estado ele pode durar minutos, dias, meses e às vezes até anos. Isso se prende ao fato do nível evoluído do espírito, na qual quanto mais apegados à matéria, maior é o estado de perturbação que um espírito vai sofrer quando do desencarne. Quanto menos apegado, quanto mais espiritualizado, mais rapidamente eles deixam esse estado estonteante que nos fala Jerônimo, né? Voltando aqui um pouco à leitura. Raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessarem semelhante zona imediatamente após a morte física. Quase todos permanecem estonteados nos primeiros dias. Se fossem entregues à própria sorte, seriam fatalmente agredidos pelas entidades perversas ou habitualmente desviados por elas do bom caminho de restauração gradual das energias interiores. Daí a necessidade desses abrigos fraternais em que as almas heróicas e dedicadas ao sumo bem se consagram às santificadas tarefas de amparo e vigilância. Vejo que nós estamos o tempo todo amparados. Isto quando temos um merecimento, evidentemente. Após breve pausa, concluiu Jerônimo. Além disso, teremos aí todo o equipamento necessário aos trabalhos que nos cumpre realizar. Curioso, aguardei silêncio e esperei, diz André. Não se passou muito tempo, desfrontava-nos casarão enorme em plena sombra, nada que evidenciasse preocupação artística e bom gosto na construção. Nem árvores, nem jardins em torno. A edificação baixa e simples mal se destacava do nevoeiro denso. Certo, percebendo minha estranheza, Jerônimo esclareceu. O nome do Instituto, André, fala por si mesmo. Temos à frente a acolhedora casa de transição destinada a socorros urgentes. Embora seu assombro natural é asilo móvel, e esta é uma das características mais peculiares dessa casa, né? Nós vamos ver adiante, né, que esta casa, toda ela se movimenta, ela se desloca no espaço. Embora seu assombro natural, André, é asilo móvel que atende segundo as circunstâncias do ambiente. Sofre permanente cerco de espíritos desesperados e sofredores, condenados pela própria consciência à revolta e à dor. Suas defesas magnéticas exigem considerável número de servidores e os amigos da piedade e da renunciação que aí atendem passam dia e noite ao lado do sofrimento. Todavia, o trabalho desta casa é dos mais dignos e edificantes. Neste edifício de benemerência cristã, centralizam-se numerosas expedições de irmãos leais ao bem, que se dirigem à crosta planetária como nós outros, ou às esferas escuras, umbralina, onde se debate na dor seres angustiados e ignorantes, em trânsito prolongado nos abismos tenebrosos. Além disso, André, a casa transitória de Fabiano, à maneira de outras instituições salvadoras que representam verdadeiros templos de socorro nesta região, é também precioso ponto de ligação com as nossas cidades espirituais em zonas superiores. Nesse instante, antes que Jerônimo pudesse prosseguir os esclarecimentos,
André relata que atingiram as barreiras magnéticas à distância de alguns metros do portão de acesso ao interior. Atendidos por trabalhadores vigilantes que, sem hesitação, nos ofereceram passagem, acionamos pequeno aparelho que nos ligou de pronto ao porteiro prestativo. Não decorreram muitos minutos e achamo-nos diante da figura respeitável. Não supunha que a instituição estivesse administrada por mãos sensíveis de mulher. A irmã Zenóbia, aparentando idade madura e aureolada de cabelos negros, proporcionava-nos informações vivas de sua energia e admirável capacidade de trabalho através dos olhos transbordantes de luz. Saudou-nos cortês sem despender muitas palavras, passando imediatamente ao assunto que a nossa presença sugeria. Diz ela, a irmã Zenóbia, né? Fui avisada ontem, disse bondosa, de que a missão chegaria hoje e rejubilamos com isso. Ao seu dispor, explicou-se Jerônimo com gentileza. Este abrigo de amor e paz cooperará conosco, asilando-nos alguns tutelados convalescentes e, por nossa vez, desejamos aqui ser úteis à casa de algum modo. Zenóbia envolveu-nos num sorriso de simpatia acolhedora e, após rápidos minutos de silêncio, considerou: aceitamos o concurso de vocês. Reconheço a presença de um grupo harmonioso e, desde a semana finda, aguardava ensejo não só para beneficiar a coletividade sofredora de abismo próximo, senão também a fim de socorrer certo irmão nosso muito infeliz. Trata-se de pessoa que me foi particularmente querida e que apenas agora foi encontrada em remota região de seres decaídos. Veja que os espíritos, aqui não estamos falando propriamente, desde a colônia de nosso lar, espíritos altamente evoluídos, mas são já espíritos muito esclarecidos e com um grau de evolução a ponto de só agirem na prática do bem, respeitando harmoniosamente as suas atividades dentro das prescrições do Evangelho de Jesus, que é, por fim, o governador de todo o nosso planeta e de todas as esferas espirituais que a envolvem. Então veja que Zenóbia tem a respeito de alguém que lhe é querido, um ente que lhe é querido, e pede aqui o concurso de Jerônimo e a sua equipe para o ajudarem a extrair ele daquela zona de espíritos ali decaídos, certo? Da mesma forma, para quem se lembra do livro Nosso Lar, o próprio André Luiz, que permaneceu por alguns anos no umbral, né? Lembre-se que quando ele conseguiu, através da oração, se fazer visível, não, ele era visível às entidades superiores, de poder verificar as entidades superiores que o ajudavam cotidianamente, ele recebe a visita de Clarencio, né? Muito pela intercessão de sua própria mãe, ok? Vencendo obstáculos, trouxemos-la, esse ser querido de Zenóbia, para a vizinhança da casa. Porém, o perigoso estado em que se encontra não nos autoriza a fornecer-lhe abrigo aqui, e sim uma proteção indireta. Nós já estabelecemos medidas em favor da remoção deste infortunado amigo para a zona da crosta, onde ele será brevemente internado em reencarnação expiatória, com auxílio divino. Entretanto, eu precisarei pessoalmente da colaboração fraternal dos companheiros em benefício do transviado. Sem dúvida, atalhou Jerônimo desvanecido, teremos o prazer. Designando a devotada enfermeira que acompanhava no grupo que André participava, acrescentou Jerônimo: em nossa companhia permanece a irmã Luciana, enfermeira, que nos pode ser extremamente útil nesse caso particular,
em virtude das suas adiantadas faculdades de clarividência. Veja que aqui ele se refere a esta enfermeira dotada de uma excepcional clarividência. Não é uma vidência, é uma excepcional clarividência que nós vamos ver nas explicações mais adiante, né? O que ela consegue com este não é dom, com esta habilidade que ela desenvolveu, né? A vir dentro desses espíritos sofredores, ok? Bem lembrado, alguns irmãos, diz a diretora da casa, qual ocorre a este ao que me refiro, descem a tamanho embrutecimento moral que somente consegue ouvir-nos a voz de modo imperfeito e não lhe sendo possível identificar-nos pela visão, que é o caso da qual André Luiz sofreu da mesma forma no relato de Nosso Lar. Em face dos impedimentos vibratórios criados por eles mesmos, duvidam de nossa amizade e de nossos propósitos elevados de cooperação. No fato presente, o concurso de Luciana ser-me-á precioso. André diz, eu não podia disfarçar o meu constrangimento ante aquele pormenor da conversação. Por que motivo a irmã Zenóbia, orientadora do instituto como aquela, necessitaria da nossa colaboração, principalmente no capítulo da clarividência mencionada? Porventura não poderia ela também esquadrinhar os problemas da alma sofredoras e decaídas? Incapaz de sopitar a interrogação, observei admirado. Oh, quer dizer que os benfeitores daqui não podem ver o quanto desejam? Foi o assistente Jerônimo que veio ao meu encontro. Antes de tudo, André, falou compassivo, faz-se necessário considerar que a irmã Zenóbia, não obstante a sua extensa visão espiritual, terá razões íntimas para invocar a providência. Quanto ao mais, não devemos esquecer os imperativos da especialização. A resposta tivera um efeito de ducha gelada em mim. Arrependera-me de haver formulado a interrogação tão indiscreta. Completando, porém, o ensinamento, Jerônimo continuou. Se não vejamos, André, o padre Hipólito, que acompanha o nosso grupo socorrista, consagra-se atualmente à interpretação das leis divinas no serviço educativo àqueles que as desconhecem, enquanto que a enfermeira, a irmã Zenóbia, atende os sofredores em massa nessa casa de amor cristão. Desculpe, a irmã Zenóbia não é enfermeira, enquanto a irmã Zenóbia atende os sofredores em massa nessa casa de amor cristão. Claro que poderiam exercitar a clarividência com benefícios generalizados para o próximo, mas com prejuízo manifesto dos deveres imediatos. Isso não ocorre com a enfermeira Luciana, agora sim ela, que pelo contato individual e intenso com os enfermos durante muitos anos consecutivos, especializou-se em penetrar-lhes o mundo mental, trazendo à tona ideias, ações passadas e projetos íntimos em atividade beneficente. Se entrássemos nós outros de improviso em relação com a sua clientela, veríamos sim alguma coisa, embora não tanto e tão bem quanto pode ser observado por ela, em vista de suas dilatadas experiências. A seu turno, Luciana poderia de imediato interpretar os ensinamentos divinos e orientar esta casa de algum modo, mas não tanto e tão bem quanto o padre Hipólito, e a irmã Zenóbia, considerando-lhes os vastos conhecimentos nesse sentido. Todas as nossas aquisições espirituais exigem perseverança no estudo, na observação e principalmente no serviço aplicado. E devemos considerar que isso não infirma a necessidade de aprender sempre. O músico exímio poderá ser aprendiz incipiente da química, destacando-se mais tarde nesse campo científico
como se verifica na arte dos sons. Não alcançará, todavia, a realização sem gastar tempo, esforço e muita boa vontade. Aliás, o próprio mestre assegurou que o homem encontrará aquilo que procurar. Vejo que, diante dos esclarecimentos de Jerônimo a André, o problema que ele levantou a respeito da clarividência de Luciana, é que tudo depende também das especializações. Cada um de nós, até aqui no plano terreno, nós temos as nossas próprias aptidões. Determinada pessoa, por mais que ela treinasse, por exemplo, para fazer uma maratona, correr, se ela não tiver aquela aptidão, aquela preparação física e treino adequado, por mais que ela pudesse treinar, ela nunca vai ser uma pessoa de destaque na maratona quanto outros atletas que tenham esta mesma aptidão. Sorrindo de minha interrogação que provocara ensinamentos tão rudimentares, concluiu Jerônimo. A busca de dons espirituais, André, para a vida eterna não representa serviço igual à cata de objetos perdidos na costa. Interveio agora a irmã Zenóbia, acrescentando fraternalmente. Sim, não podemos edificar todas as qualidades nobres de uma só vez. Cada trabalhador fiel de seu dever possui valor específico e incontestável, e a obra divina é infinita. Aqui essa fala dela nos induz exatamente à reflexão dos processos de que nós não temos uma única existência, dos processos reencarnatórios. A pluralidade das existências nossa, para a nossa elevação espiritual, é exatamente essa. Para um espírito puro, um espírito elevadíssimo, onde não há mais necessidade de reencarnar, onde ele não possui nem o corpo, ainda que material fluidicamente, o perispírito, ele dotado de inúmeras e tantas habilidades, necessita de diversas existências, como nós outros, para podermos adquirir todos esses conhecimentos e todas essas habilidades e formarmos em nós espíritos imortais as aptidões necessárias a que isso tudo aconteça, ok? Tornando ao primitivo rumo da conversação, ela prosseguiu. Quando dispomos de clarividentes nos serviços de socorro ao abismo, em circunstâncias favoráveis conseguimos resultados de preciosa eficiência. Os servidores dessa natureza, porém, são poucos, em vista da multiplicidade das tarefas aqui, e raros se dispõem a servir nas paisagens escuras da angústia infernal. Luciana, chamada nominalmente à palestra, esclareceu que teria satisfação em cooperar e contou-nos que buscara desenvolver esta faculdade de que era portadora, a fim de socorrer em outros tempos o espírito de seu pai, desencarnado ele numa guerra civil. Tivera ele preponderância no movimento de uma insurreição pública e permanecia nas esferas inferiores alucinado pelas paixões políticas. Depois de paciente auxílio da filha, reajustara emoções, obtendo possibilidades de reencarnar em grande cidade brasileira, para onde ela mesma, Luciana, seguiria também logo pudesse o genitor do pretérito organizar novo lar, restabelecendo-se assim a aliança de carinho e de amor, segundo o projeto por ambos estabelecidos. Zenóbia ouvia com atenção, percebendo talvez que a palestra tendia para o campo do personalismo direto. Em minutos para os quais provavelmente a diretora da casa teria outros compromissos, Jerônimo interferiu na conversação e dirigiu-se a ela atencioso. Estamos satisfeitos, irmã, pela perspectiva de algum concurso amigo ao seu lado. Compreendemos a grandeza de sua missão nobilitante e se vamos depender tanto de seu generoso amparo nesta casa, constitui-nos obrigação cooperar com a irmã nos trabalhos em que a nossa humilde colaboração possa ser útil.
seguiremos amanhã para a zona carnal. Entretanto, logo que nos seja possível trazer para sua companhia o primeiro irmão libertado, André e eu permaneceremos em trânsito entre a crosta e este abençoado asilo, enquanto o padre Hipólito e a enfermeira Luciana se demorarão aqui velando pelos convalescentes e colaborando junto à irmã nas tarefas imediatas. Alegra-me sobremaneira esta expectativa, falou a diretora, evidentemente satisfeita. Neste instante, invisível campainha ressoou estridente com estranha entonação. Não decorreram 5 segundos e alguém penetrou na sala rumorosamente. Era determinado servo da vigilância que anunciou precípite. Irmã Zenóbia, aproximam-se daqui entidades cruéis. A agulha de aviso indicou a direção norte. Devem estar a cerca de 3 quilômetros aproximadamente. A orientadora empalideceu ligeiramente, mas não traiu a emoção com qualquer gesto que denunciasse fraqueza. Acendam as luzes exteriores, ordenou. Todas as luzes. E liguem as forças de defesa elétrica, reforçando a zona de repulsão para o norte. Os invasores desviar-se-ão. Retirou-se apressadamente o emissário, enquanto o pesado silêncio abatia-se sobre nós. Luciana fizera-se lívida. Jerônimo e Zenóbia demonstravam, através do olhar asfixiante, preocupações. Registrar-se-iam ali fatos que eu ignorava? Seria que espíritos reconhecidamente maus também organizavam expedições semelhantes às que realizávamos para o bem? Que espécie de entidades seriam aquelas para infundirem tamanha preocupação nos dirigentes esclarecidos e virtuosos de nossos trabalhos, e tão grande terror nos subordinados daquela casa de amor cristão? Impressionara-me a expressão facial de dor e incerteza do servidor que trouxera a notícia. Seriam tantos os malfeitores da sombra para justificar semelhante pavor? Sentia o raciocínio extremamente reduzido para comportar a imensidão de interrogações que me aflorava a mente. E aqui, como num processo de uma novela, nós vamos interromper para que o vídeo já não fique mais longo do que já está. E na segunda parte e última da gravação deste capítulo 4, a Casa Transitória, daremos a continuidade e as explicações necessárias relativas a esse ataque que a Casa Transitória está sob ameaça, ok? E agradecemos a todos que acompanham nossos estudos e, se forem da vontade de vocês, como a nossa, da divulgação do Evangelho de Jesus e da doutrina dos Espíritos, pedimos que nos ajudem a divulgar estes vídeos aos seus familiares, aos seus amigos, ok? Fiquem com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.